bom dia. Bom dia, na paz do grande mestre. Como está você aí? 7 horas. 7 horas é a hora de eu compartilhar com você o meu devocional todos os dias aqui na meu perfil do Instagram, prof.jaque2022. Olá, Dejane, seja bem-vinda, paz para você. E deu 7 horas, né? Vambora lá. Vamos lá para mais um devocional nesse dia. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aprendendo aqui com o pastor Carlito Paz as palavras de Deus. Palavras abençoadoras, né? Tem trazido um grande crescimento para mim. E acredito que para você que está acompanhando aí também, né? Tem sido uma bênção. Hoje é domingo, dia, dentre tantos dias é dia de ir para a igreja, né? Dia de ir para a igreja de manhã, para a escola dominical. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Paz para você. Paz para sua casa, sua família. Dias de intercessão por paz, né, irmãos? Porque são dias difíceis, né? Dias complicados aí. Precisamos nos levantar como intercessores pela paz na terra, né? Além da paz em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos planos, ainda paz para se estender aí por toda a terra, né? Lindevânia, seja bem-vinda. Deus abençoe você. O devocional de hoje está em Gênesis 25, versículo 23. E o título é assim: Divisão familiar. É um título bem complicado. Nesse devocional, logo no início, o pastor comenta sobre os problemas que envolvem a família, ou melhor, os primeiros problemas que envolveram. Nossa, mas o assistente tá me pirraçando aqui desde ontem. Os primeiros problemas que chegaram logo após o pecado foi o problema familiar, né? Foram os problemas familiares. Ontem a gente até falou aí foi ontem mesmo, das consequências da separação, né? Logo o problema que Adão e Eva enfrentou foi o conflito entre os irmãos. E hoje nós vamos falar aqui de divisão familiar. Tudo consequência do pecado, né? Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, desde já as suas entranhas, desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Tem 2 nações em seu ventre, e já desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Vamos lá. O grande pai da fé, Abraão, morreu e foi sepultado em Macpela, chamada hoje por Hebron.
Morreu em boa velhice com 175 anos. Isto é, viveu sob a fé e obediência ao Deus Javé-Jireh por 100 anos. Seus 2 filhos, Ismael e Isaque, também se casaram e tiveram muitos filhos. Abraão, depois da morte de Sara, casou-se com Quetura e teve outros filhos, mas ele deixou todos os seus bens para Isaque, o filho da promessa. O compromisso era com Isaque mesmo, né? Engraçado, Abraão, veja bem, Abraão demorou ter filhos com Sara, né, já com 100 anos, que foi ter Isaque com Sara. E depois que Sara morreu, Abraão ainda teve mais filhos com Quetura. O Senhor respondeu sua oração e ela gerou... Então, ele teve filhos com Quetura, mas deixou todos os bens para Isaque, que era filho da promessa. Na sequência da linhagem de Isaque vieram Jacó, Esaú e Jacó. Isaque se casou aos 40 anos com Rebeca, que era estéril. O Senhor respondeu sua oração e ela gerou 2 meninos gêmeos. Essa palavra do Senhor que lemos acima veio justamente no momento da gestação de Rebeca. Não é incomum, mesmo em famílias que temem e amam ao Senhor, filhos entrarem em atrito uns com os outros. Geralmente, os problemas têm a ver com temperamentos, relacionamentos, questões espirituais ou até mesmo financeiras, e não foi diferente com Esaú e Jacó. E com a ajuda da mãe Rebeca, enganou o pai e recebeu a bênção que era um direito de Esaú, o primogênito. Olha só, a mãe Rebeca ajudou o filho a enganar o pai. Esta história está na Bíblia exatamente porque Deus sabe que brigas em família são comuns, mas também porque Ele sempre tem um propósito para fazer-nos nascer onde nascemos e termos os irmãos que recebemos ao nascer, mesmo que seja difícil discernir isto como em um contexto de conflito. Então, Deus sabe, né, que as brigas são comuns e Ele tem um propósito aí em nossas vidas para nos fazer nascer onde nascemos e ter aí os irmãos que temos, né? Mesmo que seja difícil ter esse discernimento num momento de conflito, mas é propósito dele, né? Dessa maneira, honrar a Deus é também honrar e abençoar sua família biológica. Seja fiel à sua família, ame os seus irmãos biológicos, independentemente da idade, ou se moram juntos ou separados de você. O que você pode fazer? É uma pergunta. O que você pode fazer para demonstrar amor, graça, favor e eventualmente perdão para os seus irmãos biológicos? E aí, o que você pode fazer, né, para demonstrar amor, graça, favor e eventualmente perdão para os seus irmãos biológicos? Aqui o pastor traz uma, digamos assim, uma justificativa para essas diferenças, né, que existe, que gera alguns conflitos, né, na família. Que aí ele diz que os problemas às vezes estão relacionados com temperamento, né? Tem aquele irmão que é esquentado,
que fala sem pensar, que tem palavras duras, né? É agressivo, tanto em palavras quanto é impetuoso em ações. Já tem aquele outro que é mais manso, né? Que é mais tranquilo, que quase não fala, que sofre calado. Tem as variedades aí de temperamentos, de comportamentos, né? Eu tenho 2 filhos, eu percebo o temperamento, né, entre um e a diferença de temperamento entre os dois. Eu tenho irmãos, né, e percebo a diferença de temperamento entre um e outro, temperamento, comportamento. E assim é em todas as famílias, né? Em todas as famílias tem mais de um irmão, né? Mais de um filho. E essas diferenças estão relacionadas aí a temperamentos, aos relacionamentos, né? As pessoas com quem aquele irmão, né, aquele parente envolve, traz alguma influência, exerce alguma influência nele que às vezes vai responder dentro da própria casa, né? E trazer alguns conflitos. Às vezes, o irmão, o filho, né, vai se relacionar com alguém fora da família e aquela pessoa não traz uma boa influência para ele. Aí o pai acha ruim, a mãe acha ruim, o irmão acha ruim e aí você tem uns conflitos, né? Ainda tem as questões espirituais, né? Como ele ressalta aqui, as questões espirituais daqueles que não querem se envolver com as coisas de Deus, e aí traz um conflito intenso para dentro de um lar cristão, né? E fica bem difícil de controlar essa situação dentro do ambiente familiar. Ou até mesmo as questões financeiras, né? Traz as disputas, né? Que no caso aqui, Esaú e Jacó, um tomou a bênção do outro, um vendeu. Aí tem uns que acham assim que um enganou o outro e outros acham que ele desprezou e quis vender. O certo é que esse rolo entre irmãos deu ruim, né? Deu ruim, e aí ele está citando aqui as questões financeiras, como foi no caso de Esaú e Jacó, que seria a herança, né? Seria a bênção do pai que ficou para um. E aqui um pouco antes diz que Abraão teve mais filhos e ele deixou a herança só para Isaac. Questões de herança é um negócio complicado, bem complicado mesmo. Em muitas situações gera até morte. E aqui estava quase acontecendo isso, quase um matando o outro. Já era plano, logo quando meu pai morrer, logo aí meu irmão vai também. Né? E olha que aqui ainda teve a ajuda da mãe, né? Para o irmão que enganou fugir. Isso já na tentativa de evitar um outro conflito, né? Entre os irmãos e a morte, né? Mas é propósito do Senhor nascer na família que nascemos, ter os irmãos que temos, para sermos uma bênção, né? O lugar onde a gente nasceu é para ser uma bênção. Dessa maneira, no caso, né? Precisamos honrar a Deus e abençoar a nossa família biológica, coisa que está em nossos dias, a gente vê que está bem difícil, né, de honrar a família. Quando a gente honra os nossos irmãos, a gente honra nosso pai, nossa mãe, e às vezes as pessoas fazem o que fazem, né, e depois nem entende por que a vida dele vai de mal a pior. E aí cria as separações, né, entre as famílias, cria os conflitos, daqui a pouco tá um caos familiar.
Isso tudo é consequência do pecado. Lá desde o começo, a primeira consequência do pecado já foi o conflito familiar. E a gente precisa lutar contra isso, né? Lutar contra os conflitos entre família, porque se a gente mora junto, né? Se mora junto, no caso irmãos, que às vezes não são casados ainda ou moram bem próximos, é tão ruim viver em conflito, não é? Assim, o irmão que não fala com o outro, o irmão que quando fala é para magoar, ou então fica falando mal do irmão para o vizinho, para o colega. E assim, fica chato aquele clima dentro de casa, né? E aqui o incentivo é para a gente ser uma bênção. Graças a Deus, assim, na minha família não tem esses conflitos. Louvo a Deus por isso, não tem esses conflitos. E aqui o texto fala que é difícil discernir, ter esse discernimento de que o meu papel na família é de ser uma bênção num momento de conflito. Quando a família está em conflito, principalmente aqui nas questões de herança, por exemplo, um não quer ficar para trás, um não quer ser lesado. E se for lesado, aí a briga é o resto da vida, a briga tá instalada, né? Deixando falando aí, deixando a minha irmã, né? Graças a Deus, pode aí testificar, né? É testemunha de que graças a Deus temos uma família harmoniosa. E aqui dizendo que no contexto de conflito é difícil a gente discernir que o meu papel é de ser uma bênção, é de ser o pacificador, é de ser o agente aí de paz na família, de harmonia. Se cada um fizer, né, esse papel, certamente a família viverá em paz. Mas como tem aí as diferenças de temperamentos, né? Talvez aquele sangue quente vai ter dificuldade de entender que o papel dele é esse, né? Que na verdade é papel de todos, ser agente de paz na família. Mas se isso não ocorre, tem pelo menos um. Se sobrar um para fazer esse papel aí, glória a Deus, e que o faça, né? Se tiver mais, entre mais irmãos, que assim seja feito. Tudo isso, como eu já falei, é consequência do pecado, né? Então temos que estar atentos aí para não incorrer nesse erro aí e de deixar ser dominado pelo pecado, né? Dos conflitos familiares. Mas o que devemos ser é uma bênção. E aqui na última frase diz: o que você pode fazer para demonstrar amor, graça, favor e eventualmente perdão para os seus irmãos biológicos? Se for o caso, né, de perdoar, perdoe. Se está faltando demonstração de amor, vamos demonstrar amor, favor, né? É um despertamento para nós para sermos mais harmoniosos, né? E entender o porquê dessas divisões. Porque quando a gente entende um pouco mais, né? A gente consegue ter mais sabedoria para lidar com esses conflitos, com esses problemas. É difícil? Em muitas situações é difícil, né? Tem pessoas que são difíceis de lidar, mas tem que lutar aí, né? Tem que fazer uma oração forte e aprender a lidar com os problemas, pedir a Deus sabedoria para resolvê-los. Amém? Esse foi o devocional de hoje, divisão familiar. Mas o lugar onde estamos é o lugar de ser bênção, de eu ser uma bênção. Se todo mundo pensar assim, o mundo será um lugar de paz, né?
Todos os dias às 7 da manhã eu estou aqui no Prof.Jaque 2022 com o meu devocional, todos os dias de segunda a segunda, de domingo a domingo, que nem café com pão, se você come pão todo dia, arroz, feijão. Esse é o nosso alimento, né? A palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual. E o nosso alimento espiritual reflete no nosso dia a dia. Olha só, a gente aprendendo aqui no nosso café da manhã espiritual sobre a convivência familiar para ser harmoniosa, né? O quanto a palavra de Deus traz inspiração e ensinamento para a nossa vida no todo. Isso reflete tanto na nossa vida familiar, em sociedade, no mundo, em todas as esferas, né? E aí vamos crescendo e aprendendo. Você é meu convidado especial para estar aqui ao vivo. Caso esteja me vendo no YouTube, fique sabendo que todos os dias às 7 da manhã eu tenho o compartilhamento do meu devocional, tá bom? E aproveita para curtir, deixar seu comentário, compartilhar. Aproveita aí, compartilha o máximo com os seus amigos, com os seus familiares, porque é uma palavra que traz um ensinamento, né? E aí, quem sabe até uma indireta, uma indireta para alguém que esteja querendo gerando ou já gerou algum conflito familiar. Mas nos traz ensinamento, né? Se você recebeu essa mensagem que algum amigo ou irmão mandou para você, não se sinta ofendido. Se sinta abençoado. Se sinta abençoado para ter harmonia na sua vida em tudo. Porque quando você é harmonioso, quando eu sou harmoniosa com a minha família, eu tenho paz, ela tem paz e um monte de coisas ruins deixa de acontecer. Todo mundo é abençoado. Amém? Vânia está dizendo aí, muito bom, parabéns pela sua dedicação. Obrigada, Vânia. Que Deus continue abençoando você também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, paz para tudo ao seu redor. Tenha um domingo super especial. Faça esse domingo ser o melhor de toda a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.